Oi, eu sei que vocês estavam esperando um speed paint, talvez, mas eu já vou explicar direitinho o que é esse vídeo. Eu sei que faz um tempo que não sai uma animação trabalhada, coloridinha e certinha no canal, mas eu tô trabalhando em alguns outros projetos que acredito que fica pronto esse mês. Vocês devem estar meio confusos com este formato de vídeo, eu nunca fiz isso antes aqui no canal, mas eu notei uma coisa muito importante que tá acontecendo na nossa querida internet e eu queria falar algumas coisas. Primeiro de tudo, esse vídeo é uma opinião minha, nada mais, é uma opinião. Eu não sou o dono da verdade, e se você não tem nenhuma obrigação de concordar comigo, muito menos de se importar com o que eu tô falando. Então, se você pensa de uma maneira diferente, eu respeito, e eu quero abrir uma discussão sobre esse tema. Eu acho que é um assunto interessante, e se você quer contribuir para isso, assiste todo o vídeo, é importante que você assista tudo, e depois comente o que você acha, se você concorda ou não com essa minha reflexão que eu tô fazendo aqui. Ok. Alguns meses atrás, o nosso querido Toby Fox nos presenteou com um novo jogo, que talvez podemos chamar de uma continuação espiritual de Undertale, o tal do Deltarune. E eu não pesquisei, eu não vi nada sobre o jogo ainda, porque assim como Undertale eu tenho muito medo de estragar a minha experiência como jogo. Eu sei que eu tô atrasado pra jogar, na verdade eu até já baixei o jogo, eu só tô me recuperando um pouco porque Undertale, né? E há um tempo atrás, na verdade também ano passado, o Scott Cawthon nos deu 2 jogos novos da série de FNAF. Um deles são um spin-off, pelo menos na minha opinião, é um spin-off. E se tem uma coisa que FNAF e Undertale têm em comum, é o exagero que as pessoas têm com a fandom de ambos os jogos. Isso mesmo, eu tô falando exagero. Todo mundo fala que a fandom de Undertale é horrível, que a fandom de FNAF é ruim e que não vai mais assistir Rick and Morty por causa da fanbase. Bem, eu acho esse argumento um pouco quebrado. Eu vou explicar porquê mais nesse vídeo. Mas o que eu queria dizer é que fandoms são ótimas, mas que ao mesmo tempo elas são horríveis. Tudo tem um lado bom e ruim, e com fandoms não são diferentes. Mas, na minha opinião, tem uma coisa que faz as fandoms ficarem tão mal conhecidas. E talvez seja o trauma que as pessoas têm com um tipo de fandom e a memetização de alguns argumentos que as pessoas usam para atacar a comunidade. Não me entendam mal. Fanbase sempre tem um lado tóxico, chato, e esse lado ao longo do tempo pode se tornando cada vez maior. Mas o que eu tô falando é que tá errado quando uma pessoa generaliza sobre algo e fala que toda pessoa nessa comunidade é um fanboy, ou que o problema tá na comunidade em si. Essa comunidade não deveria existir, qualquer coisa do tipo. Fandom e fanbases não são comunidades feitas de fanboys. São simplesmente comunidades feitas de pessoas que gostam de um jogo, de um filme, de uma animação, etc. Vejam bem, eu não tô falando que não existe fanboys numa fandom. A parte tóxica dela existe. Mas a gente também sempre tem que olhar que a parte boa da fandom também existe. Todos nós gostamos de algo em específico, na maioria das vezes gostamos de conversar com outras pessoas que têm um interesse em comum com a gente. Todos nós fazemos parte de alguma fandom, uma pseudo-fandom talvez. Mas o que acontece para as fandoms mais famosas, como a de Undertale e de FNAF, ganharem essa fama tão negativa? Eu acho que tem tudo a ver com aquela expressão de a primeira vez é a que fica. A partir do momento que uma pessoa entra numa fandom, existem 2 coisas que podem acontecer. Ou ela tem um contato com a parte boa da fandom, ou ela acaba tendo um contato com a parte tóxica, a parte chata da fandom. E quando ela fala com pessoas tóxicas, acredita, ela provavelmente nunca mais vai tentar entrar nessa comunidade de novo. Logo, o que acaba é que ela tem uma opinião sobre a fandom e muitas vezes acaba generalizando a fandom. Não tô falando que todo mundo faz isso, mas acontece muito. E também existem as pessoas que nunca entraram na fandom e mesmo assim já tem uma opinião negativa. E
eu acho que isso acontece por um termo que eu usei agora há pouco nesse vídeo, que é a mimetização de argumentos. Eu não expliquei bem o que isso significa. Apesar da internet trazerem coisas muito legais pra gente, tem uma coisa que acabou ficando cada vez mais comum durante o tempo, que é a preguiça que as pessoas têm de discutir. Eu já fiz isso e você já fez isso. Fez o quê? Vamos dizer que uma pessoa que você gosta, você acha ela inteligente, você admira ela, fala algo. Mesmo que ela defenda algo que está errado, você sempre vai ter uma tendência a concordar com ela. E se você não sabe nada sobre o assunto, se tá errado ou não, no final o que vai acontecer é que você vai acabar concordando com ela, mesmo sem saber direito se o assunto tá errado. Então, vamos dizer que uma pessoa fala sobre, sei lá, química. Vamos dizer que você não sabe nada sobre química. Ela fala uma coisa e você não conhece nada sobre química também. Então, como você não conhece nada sobre química, você não sabe se ela tá errada ou tá certo. Mas o fato de você achar ela inteligente, uma pessoa que você admira, acaba fazendo com que pareça que o argumento dela seja certo. E isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com vocês. Ninguém aqui é super inteligente, ninguém aqui é um gênio. E o que mais acontece com o problema disso é quando essa pessoa que não sabe nada sobre tal argumento gosta muito do argumento da pessoa inteligente que ela admira, ela repete o argumento, como se fosse um meme. Repete várias vezes, várias vezes e várias vezes. Pois como ela não sabe direito, ela não consegue planejar os argumentos dela bem. Então é mais fácil realmente repetir o argumento que outra pessoa disse. Isso é basicamente um meme. Um meme é uma coisa repetida várias vezes. Um argumento é uma mimetização de argumentos. A gente vê isso em várias ideias absurdas. E quando você vê as pessoas defendendo isso, é sempre o mesmo argumento. Eles batem sempre na mesma tecla pra falar de uma coisa. Pessoas que defendem a Terra plana, por exemplo, sempre batem na mesma tecla. E é sério. Quantas artes boas de Undertale ou fangames criativas de FNAF você vê por aí? Pra ver um menino que nunca teve contato com a fandom falando que ela inteira é um problema. Pelo amor de Deus, né? A fanbase não é perfeita, como eu já falei, não me entendam mal. Mas falar que uma fanbase inteira é ruim é no mínimo um baita exagero. Enfim, como eu falei, isso foi só uma opinião minha, não foi nada. Tipo, não é verdade absoluta, é só o que eu acho mesmo. Se você concorda e quer também participar dessa discussão, comente alguma coisa aí no comentário. Obrigado por ter assistido esse vídeo, ele é bem diferente dos vídeos normais que eu posto no canal. O meu DeviantArt e Tumblr estão na descrição, lá você vê bastante coisas. E eu vou postar vídeo semana que vem, eu acho, se nada der errado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.